aula 2 do módulo básico do curso de faturamento hospitalar. Laboratórios, hospitais realizam procedimentos, utilizam materiais, medicamentos e taxas no atendimento, em uma tabela de remuneração para cada segmento desses atendimentos. Se é um procedimento, um exame, uma cirurgia, se utilizou medicamentos, materiais, taxas, as operadoras têm tabelas que atribuem valor a cada um desses itens ou procedimentos e, a partir daquele valor, remunera os credenciados após a realização desses procedimentos. Então, as tabelas mais utilizadas no faturamento são essas aí. Para procedimentos, nós temos as tabelas AMB e a tabela CBHPM. Para materiais e medicamentos, nós temos Brasíndice e Simpro. Para materiais, nós vamos ver nos contratos mais a revista Simpro. E para medicamentos, a gente vai ver muito mais o Guia Farmacêutico Brasíndice. A gente vai falar sobre cada uma dessas tabelas mais à frente. Então, só para deixar fixado, para vocês anotarem, para deixar fixado aí para vocês, que essas são as tabelas mais utilizadas. A tabela AMB foi criada em 1967 pela Associação Médica Brasileira. A precificação dela é baseada no coeficiente de honorário, o CH, que a gente vai falar mais à frente. A tabela AMB, as versões mais utilizadas da tabela AMB, sempre foram a AMB 90, a AMB 92 e a AMB 96. Essas tabelas elas estão em desuso desde 2003, mas a gente encontra muitos contratos ainda baseados nessas tabelas, principalmente a tabela AMB 92. Então, é muito importante a gente se ambientar com a tabela AMB, porque a gente encontra ainda muitos contratos baseados nessas tabelas. E o que é esse CH? O CH é o coeficiente de honorário. É a maneira que a tabela tem de colocar valor nos procedimentos. Então, o contrato com a operadora de saúde, ele vai fornecer o valor pago por um CH. E a tabela vai fornecer a quantidade de CH correspondente àquele procedimento. Então, vamos lá, vamos ver um exemplo de um código. A tabela vai nos dar a seguinte informação. O código 4802024-9, correspondente a lesões ligamentares crônicas da mão, utiliza 400 CH, 400 coeficientes de honorário. E a gente vai olhar lá no contrato o valor de 1 CH. O valor de 1 CH é 80 centavos. Então, a gente vai pegar esses 80 centavos, multiplicar por esses 400 CHs da tabela, e nós vamos ter o valor do procedimento, R$ 320. Não podemos esquecer dos procedimentos que utilizam filme ou documentação. Alguns procedimentos demandam a utilização de filme. A tabela vai nos informar a quantidade de filme utilizado naquele procedimento. E o contrato com a operadora, ele vai nos informar o valor pago pelo metro quadrado do filme. Isso porque os procedimentos, eles são diversos e não utilizam necessariamente um metro quadrado de filme inteiro. Eles utilizam parte do metro quadrado. Então, o contrato vai nos informar o valor do metro quadrado. E aí a gente tem que calcular. E como é que a gente calcula isso? Vamos pegar como exemplo esse código aí de raio-x de joelho. Código 3204006-7. A tabela nos informa que é utilizado 0,1440 de filme. O contrato vai nos informar que o metro quadrado do filme pago pelo filme é R$ 30,03. Então, nós vamos multiplicar 0,1440
por R$ 30,03. Nós vamos descobrir o valor de filme referente a esse código, a esse procedimento, de R$ 4,32. A tabela MB também vai nos dar informações muito importantes para o faturamento. Uma delas é que os procedimentos realizados em caráter de urgência e emergência das 22 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte e em qualquer horário nos domingos e feriados terão acréscimo de 30% nos seus valores. Ela também nos informa que o primeiro auxiliar nas cirurgias é remunerado no percentual de 30%, calculado em cima do valor do cirurgião. E o segundo e terceiro auxílio tem o percentual de 20%. E agora vamos falar sobre a tabela CB-HPM, que é a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Ela foi elaborada com base em critérios técnicos e tem como finalidade hierarquizar os procedimentos médicos nela descritos, servindo como referência para estabelecer faixas de valoração dos atos médicos pelos seus portes. A primeira edição foi lançada em 2003 como projeto piloto. A segunda edição não foi lançada porque ela tinha 9 dígitos, os códigos tinham 9 dígitos. Somente a terceira edição chegou até nós, por isso eu disse lá sobre a tabela MB que a tabela está em desuso. Sim, a tabela MB está em desuso desde 2003, quando começou o lançamento da CB-HPM, né? Você pode ver hoje que a maioria dos contratos é baseado na tabela CB-HPM, mas ainda existem contratos antigos, contratos de operadoras que estão vigentes, que utilizam a tabela MB como base contratual. Como funciona a tabela CB-HPM? A tabela CB-HPM ela tem 2 atores principais, o porte e o custo operacional. Então vamos começar pelo porte. O porte é informado lá na linha do procedimento. Então nós temos o procedimento e lá no final nós temos o porte. Nós temos 14 portes e 3 subportes. Então a gente sempre vai ter um A, um B, um C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C e assim por diante até 14A, 14B, 14C. Para cada porte, existe um valor correspondente lá no comunicado oficial. Então, nós temos a tabela informa o porte do procedimento. Então, a tabela informa o porte 2B, por exemplo. E aí, o comunicado oficial vai informar o valor em reais referente àquele porte. E aí, a gente vai pegar esse 2B e olhar no comunicado oficial qual é o valor daquele 2B. E o contrato ele vai nos indicar se há deflação ou inflação. E o que é deflação ou inflação? A tabela CB-HPM ela admite uma deflação, um desconto de 20% nos portes, ou um acréscimo de até 20% nos portes. É um desconto de até 20% ou um acréscimo de até 20%. Esse desconto ou esse acréscimo é chamado de deflação quando é desconto e inflação quando é acréscimo. E aí a gente vai ter isso no contrato. Esse acréscimo ou esse desconto, ele tem que estar no contrato, tem que estar descrito no contrato. Porte menos 15%, por exemplo. Porte mais 10%, por exemplo. Então vai ter que ter isso lá escrito no contrato. Se não tiver nada escrito no contrato, é aquele valor que está lá no comunicado oficial. Então, a gente tem aí a UCO, que é a unidade de custo operacional. Então, a gente tem a tabela, vai nos informar a quantidade de UCO do procedimento. O comunicado oficial vai informar o valor em reais de uma unidade de custo operacional. E o contrato vai nos informar se há deflação
ou a inflação no UCO, né? Essa inflação ou deflação, ela pode ser no UCO ou no porte, ou no UCO e no porte. Isso aí é o contrato que vai nos dizer. E por que a tabela informa a quantidade de UCO do procedimento? Isso porque nem todos os procedimentos vão usar uma UCO. Alguns procedimentos podem dar 0,5 de UCO, 0,7 de UCO. Outros procedimentos podem utilizar 33 UCOs, 40 UCOs. Então, o comunicado oficial ele vai nos informar o valor de reais em uma UCO. E aí a gente vai fazer esse cálculo de acordo com o procedimento. Então, vamos ver esse exemplo aí no código 2010348, dígito 4, que é uma patologia osteomioarticular em um membro, é uma fisioterapia. A tabela vai nos informar que o porte é 1C e a UCO do procedimento é 0,470. Portanto, a gente precisa ir lá no comunicado oficial da CBHPM e ver o valor do porte 1C, que é 59,53. E aí, o valor de uma UCO no comunicado oficial é R$ 20,47. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa... O 1C a gente já sabe o valor, que é ali 59,53. Já a UCO a gente precisa calcular. A gente precisa pegar esse 20,47 e multiplicar por 0,470. E aí a gente vai ter R$ 9,62. E aí é só somar o porte com a UCO. O porte de 59,53 mais a UCO de 9,62, a gente tem 69,15. Já na parte de informações do contrato, a gente pode ter aí uma deflação, a inflação no porte na UCO. Lembra que a gente falou isso? Pois é. Esse contrato diz pra gente que o porte é menos 20%. Então, todo porte que a gente olhar no comunicado oficial, a gente tem que tirar 20%. Então, a gente tirar 20% de 59,53, a gente tem R$ 47,62. Já na UCO, a gente precisa tirar 20% de uma UCO. Então, a gente vai pegar esse valor de R$ 20,47 e tirar 20%. E a gente vai ter R$ 16,37. E aí, com esses R$ 16,37, multiplicar pela UCO do procedimento, aquele 0,470. E aí, a gente vai ter o valor de R$ 7,69. Viu que com esse desconto, esse acréscimo, você consegue negociar com a operadora um valor mais alto, ou seja, um acréscimo no porte no UCO. A operadora também pode aplicar, né, um desconto aí, né, essa deflação de 20%. E se a gente somar 47,62 mais o UCO, que é 7,69, já com essas deflações, a gente tem um valor mais alto, 55,31. No primeiro cálculo, sem esse desconto, a gente tinha um valor de 69,15. Já com desconto, a gente tem aí 55,31. A tabela CBHPM, assim como a tabela AMB, ela vai nos informar sobre o filme radiológico nos procedimentos que utilizam filme ou documentação. E aí, nesses procedimentos, a gente vai ter lá, na linha do procedimento, a quantidade de filme utilizado e o metro quadrado do filme, o valor do metro quadrado do filme, a gente também vai ver em contrato. E o cálculo é igual tanto na tabela MB quanto na tabela CBHPM. Vamos ver aí o código de raio-x de joelho, que na tabela CBHPM é o 4080405-4, raio-x de joelho. A quantidade de filme é 0,1440 e o valor pago pelo metro quadrado do filme é R$ 30,03. Multiplicando aí, a gente tem o valor de R$ 4,32. Então, no cálculo do filme, não tem alteração na maneira de calcular. Já no cálculo do valor dos procedimentos, na tabela AMB, a gente tem o CH, o coeficiente de honorários. Já na tabela CBHPM, a gente tem o porte
e a unidade de custo operacional, que é a UCO. É muito importante você observar no contrato qual é a versão da CBHPM utilizada para o cálculo naquele contrato. Desde 2003, nós temos aí 8 edições da CBHPM. A última foi em 2018. E a cada edição é reajustado o valor do porte e o valor de uma UCO. Então, de uma edição para outra, a gente pode ter aí um grande acréscimo, né? Um grande reajuste no procedimento. E nós temos também a inclusão de novos procedimentos. Então, é muito importante você ficar de olho, né? Prestar atenção no contrato, qual é a versão que deverá ser utilizada para o cálculo dos honorários. A tabela CBHPM também vai nos dar algumas informações muito importantes para o faturamento. Ela vai nos dizer, até a versão 2016, que o primeiro auxílio é remunerado, o primeiro auxílio dos procedimentos, né? Alguns procedimentos necessitam de auxiliares, e no primeiro auxílio será remunerado num percentual de 30%, calculado em cima do valor do cirurgião. E o segundo, terceiro e quarto auxílio em 20%. A partir da CBHPM 2018, esse valor muda. Então, nos contratos onde é a CBHPM 2018, o primeiro auxílio recebe 60%, o segundo auxílio 40% e o terceiro e quarto auxílio 30%. Ela também vai nos informar que os atendimentos de urgência e emergência, né, praticados em caráter de urgência e emergência, terão acréscimo de 30% nos portes no período entre 19 horas e 7 horas da manhã do dia seguinte e em qualquer horário nos sábados, domingos e feriados. E quando ele começar a ser realizado no horário normal, porém mais da metade for realizado em horário de urgência e emergência. Ela também vai nos informar que os procedimentos praticados em pacientes de planos superiores, ou seja, apartamento, paciente em plano apartamento, plano quarto privativo, tem o valor dos seus portes dobrados. Agora nós vamos falar sobre o Guia Farmacêutico Brasíndice. Ele é utilizado nas cobranças de medicamentos, materiais e dietas. Ele é atualizado a cada 15 dias e tem, né, a sua versão física e a sua versão também virtual. E a importância de estar sempre atualizando é justamente essa atualização quinzenal dele, né? Os valores dos medicamentos, dos materiais e das dietas, eles sofrem essa alteração a cada 15 dias. E aí, se você deixa de atualizar esses valores no seu faturamento, você está perdendo dinheiro. O Guia Farmacêutico Brasíndice tem alguns atores aí que a gente precisa estar prestando atenção. O primeiro deles é o PF, que é o preço do fabricante. A tabela vai nos informar o PF do medicamento, por exemplo, que é o piso para as negociações. Eu falo Brasíndice para medicamento porque a gente vê muito mais nos contratos o Brasíndice para medicamentos. E aí no contrato vai informar se existe alguma taxa de comercialização. Exemplo, a gente pode ver no contrato Brasíndice PF mais 15%. É uma taxa de comercialização. PF mais 20%. E aí a gente tem que prestar atenção no contrato para poder fazer a cobrança. Outro ator aí é o PMC, o preço máximo ao consumidor. A tabela informa o PMC, exceto para medicamentos de uso restrito hospitalar. Se é uso restrito hospitalar, não tem preço máximo ao consumidor, pois ele não será repassado ao consumidor. Então, e o contrato aí vai nos informar se há deflação no valor para cobrança. Então, sempre, tabela e contrato. Sempre que a gente for cobrar qualquer procedimento, tem que ser a tabela de referência e o contrato. E a tabela vai nos dar as informações para a cobrança. E o contrato vai nos fornecer os parâmetros para essa cobrança. Outro ator muito importante dentro
dentro do Brasíndice é o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. É necessário saber o ICMS do seu estado no momento da pesquisa na tabela Brasíndice para identificar o valor que será cobrado. Então, na tabela Brasíndice, a gente vai ter lá o medicamento, a gente vai ter lá várias colunas, que são as colunas do ICMS. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o ICMS é 20%. Então, eu vou na coluna do 20%, e na coluna do 20% eu vou ter PF e PMC. Aí eu vou olhar lá no contrato. É PF? É PMC o contrato? Se o contrato me diz é PF mais 15%, é PF puro, então eu vou lá na coluna do ICMS de 20%, identificar o valor do PF para poder fazer o cálculo daquele medicamento. Outro aspecto muito importante do Guia Farmacêutico Brasíndice que você precisa prestar atenção é no caso do fracionamento das medicações. Quando você vai fazer a pesquisa lá no Guia Farmacêutico, você tem algumas medicações que são vendidas em caixas. Então, por exemplo, você tem uma medicação com uma caixa com 500 ampolas e o paciente usou só uma ampola, você precisa fazer o fracionamento dessa caixa. Por quê? Porque naquele valor de PF e PMC é o valor referente à caixa inteira. Então, você tem que pegar esse valor e dividir pela quantidade de ampolas que tem dentro da caixa para poder encontrar o valor daquela ampola que você vai fazer a cobrança. Então, não é aquele valor que está lá. Você precisa fazer esse fracionamento, senão você tem glosa. E agora nós vamos para a revista Simpro. A revista Simpro, ela também tem medicamentos e dietas, mas nos contratos nós vamos ver ela relacionada a materiais. Então, geralmente nos contratos vai ter lá, remuneração dos materiais, revista Simpro. Ela é atualizada a cada 2 meses. Então, você precisa também ficar de olho na atualização, que a cada 2 meses você tem aí um reajuste no valor dos materiais. E aí, se você não reajusta no seu faturamento, você perde dinheiro. E aí, na revista Simpro, nós vamos ter o código Simpro, o nome do produto, o código TUS, o laboratório ou a empresa, né, o fabricante, e o preço de fábrica. Na Simpro, a gente só tem PF, preço de fábrica. E agora nós vamos falar sobre diárias, taxas e gases medicinais. Os valores referentes a diárias, taxas e gases medicinais são negociados entre o prestador de serviço e a operadora. Então, por exemplo, um paciente se acidentou, precisou fazer um curativo na clínica. A utilização daquele espaço incorre em taxas. Essas taxas de curativos são negociadas entre a clínica e a operadora. O paciente se internou no hospital, então nós temos diárias de internação. Então, essas diárias elas são negociadas entre a operadora e o prestador. Gases, a utilização de gases também, oxigênio, por exemplo, existe também uma negociação entre a operadora e o prestador. E a gente vai ter aí, né, as taxas diárias e gases medicinais. Temos como codificação a tabela 18 do padrão TIS, que a gente vai ver um pouco aqui na frente. Temos os acordos contratuais e as negociações com a operadora, então os credenciados vão negociar com a operadora. E temos também a negociação coletiva, né? Um grupo de hospitais, um grupo de clínicas, eles se juntam e eles negociam um valor para essas taxas diárias e gases para todos eles. Isso também ocorre. E nós temos também, no faturamento, as tabelas próprias e os pacotes. O que são tabelas próprias? Algumas operadoras, elas têm tabelas próprias para remunerar os seus credenciados. Então, não é nem AMB, não é nem CBHPM, elas pegam e têm essas tabelas como referência, mas criam tabelas próprias com valores próprios para remunerar os seus credenciados.
E o que são pacotes? Pacotes são procedimentos que englobam tudo, ou seja, o valor do procedimento, o medicamento utilizado, a taxa e materiais. Por exemplo, o paciente faz um curativo. Então, o faturista tem que cobrar o honorário do curativo, os materiais utilizados para aquele curativo. Se foi aplicado algum medicamento no paciente, tem que cobrar esse medicamento. E se tem taxa de curativo, tem que cobrar a taxa de sala de curativo. Perfeito. Então, a gente tem aí esses 4 elementos para fazer na cobrança desse curativo. Já o pacote é diferente. Se a operadora cria um pacote de curativo, por exemplo, e ela já pega todos esses itens e engloba nesse pacote. Então, o pacote de curativo é tantos reais e já cobre tudo isso aí, o honorário, o material, o medicamento e a taxa. E você não precisa cobrar mais nada por fora. Um código só para aquele procedimento, no caso que a gente está falando aqui é o curativo, com um valor que engloba tudo isso. Isso é um pacote. E agora nós temos a codificação TUS. A TUS é a terminologia unificada em saúde suplementar que a gente já viu na aula passada. Então, a TUS tem uma tabela padrão TUS de procedimentos, uma tabela padrão TUS de medicamentos, uma tabela de materiais e uma tabela de taxas e diárias. Então, no contrato vai estar lá escrito AMB, CBHPM para os procedimentos, por exemplo. O cálculo fica inalterado. Você vai seguir essa disposição do contrato para fazer o cálculo do procedimento. Só que no que diz respeito ao código que você vai utilizar na cobrança, é da tabela padrão TIS de procedimentos. A mesma coisa acontece com os medicamentos e os materiais. Eles têm a sua tabela padrão TIS de medicamentos e a tabela padrão de materiais. E também, no caso das diárias e das taxas, a gente tem a tabela padrão para diárias e taxas. Então, a cobrança, o cálculo para a cobrança, ele segue o cálculo do contrato. O que o contrato disser, as coordenadas que o contrato disser para você fazer a cobrança, isso fica inalterado. O que altera são os códigos, que você tem que seguir esse padrão TIS, né, das tabelas TUS, que é a terminologia unificada em saúde suplementar. Chegamos ao final dessa segunda aula do módulo básico do curso de faturamento hospitalar. Na próxima aula, nós vamos ver o padrão TIS, as guias, a codificação e os arquivos XML. Então, eu te espero na próxima aula. E se você quer aprofundar os seus conhecimentos em tabela AMB e tabela CBHPM, nós temos cursos específicos sobre esses assuntos, específicos sobre AMB e específicos sobre CBHPM, lá no nosso Instagram, no @portal do faturamento hospitalar. São cursos completos, online e ao vivo para todo o Brasil, com preços super acessíveis. Então, já acessa lá o nosso Instagram para você conferir. E vai aqui na descrição do vídeo e baixe os nossos materiais gratuitos para você ficar por dentro de tudo que rola no faturamento hospitalar. Se você gostou dessa aula, se essa aula te ajudou, se você aprendeu muito com essa aula, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que a gente postar um vídeo novo ou uma aula nova. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, com sugestões também dos próximos vídeos, sugestões para nós implantarmos nos próximos vídeos, sugestões para novas aulas. Escreve tudo aqui no comentário, eu respondo todo mundo. Então eu te espero na próxima semana, na próxima aula. Tchau!